Boa tarde a toda Minas Gerais, boa tarde especial para Lagoa Dourada, Santa Vitória, Boa Esperança e Luz. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. E o Cruzeiro, a confirmação de Ortigosa. Quem nos acompanha já sabia. E tem mais, Fabrício e André Dias. O Wellington Paulista tem o Catar como destino. No Galo, jogadores polivalentes, Dorival Júnior, a preparação física. Comissão técnica surpresa com o condicionamento do Richarlison. Vamos receber então os nossos comentaristas de hoje. O convidado especial hoje, Som Salvador. Boa tarde, obrigado pela presença, Som. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite, né? Vamos bater papo aí. A gente adora receber o senhor aqui. Boa tarde, Romero Carvalho. Boa tarde, Flávio Júnior. Também hoje com a gente no estúdio. Também adoro ter o Flavinho aqui no estúdio. Então vamos lá para a Toca da Raposa. O Flavinho foi conferir o anúncio das contratações. E o Zezé tava bravo. Zezé Perrella levou toda a diretoria do clube ligada ao futebol para anunciar o pacotão de reforços do Cruzeiro. Nós contratamos o Ortigosa, da seleção do Paraguai. Contratamos o André Dias. Contratamos o Fabrício, zagueiro, do Palmeiras, ex-Flamengo. O Leandro Guerreiro. E o Giovani, lateral e volante, que é uma promessa, né? Dos novos contratados, 2 chegam para o ataque. O paraguaio Ortigosa, de 23 anos, ex-Palmeiras, e André Dias, de 29, que atuou no Vasco em 2007. Para o meio-campo, o experiente Leandro Guerreiro, 32 anos, deixou o Botafogo a pedido do técnico Cuca. E os outros contratados são 2 jogadores mais jovens, dentro da filosofia do clube. O zagueiro Fabrício, de 20 anos, e o lateral direito Giovani, de 21. O presidente do Cruzeiro também rebateu as críticas pela demora em anunciar os reforços para 2011. Se não contratamos, até agora, porque nós tínhamos o melhor time do Brasil, na minha opinião. O casamento está dando certo, você tem que separar? Quer dizer, do time vice-campeão ano passado, somente até agora o Jonathan saiu. O time é esse aí. No ano passado, diziam que o Cruzeiro não contratou ninguém, que os adversários estavam se reforçando, né? E quem foi vice-campeão foi o Cruzeiro. Apesar do pacote de reforços, a diretoria do Cruzeiro continua à procura de um atacante, um camisa 9, um homem de área, um substituto para o Wellington Paulista, que pode ser vendido para o futebol do Catar. Vamos trazer então mais um jogador, mais um camisa 9 talvez, né? Existe a possibilidade aí do Wellington Paulista também ser negociado para o Catar. Futebol é assim, uma hora a gente fica, uma hora a gente sai, uma hora chega, e se tiver que sair mesmo a gente vai saber como conversar e como falar para todo mundo isso. E como o clube tenta ganhar tempo na negociação deste camisa 9, o nome de Rafael Moura ainda não foi totalmente descartado. É uma opção, né? O Rafael está sem clube ainda, nós não conseguimos chegar a um acordo financeiro com ele. Mas um jogador que o treinador pediu, um jogador interessante, pode até ser. Dentro da realidade do Cruzeiro, ele vai ser sempre bem-vindo, não é? Mas nós estamos buscando também outras opções aí, outras opções interessantes. O Wellington Paulista está certo, né? Uma hora a gente fica, uma hora a gente sai. Eu vou te dizer que talvez seja essa a minha maior preocupação, a saída do Wellington Paulista. Eu acho que o Cruzeiro, assim como ele relacionou a questão do Jonathan, como se não fosse perder um grande jogador, eu acho que no caso do Wellington Paulista, sim, principalmente pelo que a gente tem visto de oferta de mercado, da qualificação técnica, do tipo tático, né, que o Wellington Paulista exerce, e até pelos jogadores que vieram. Tudo bem que é um desejo do jogador, o Zezé revelou isso, né, mas acho que o Cruzeiro perde com a saída do Wellington Paulista. E você, São Salvador, o Cruzeiro ganhou ou perdeu? Eu acho que, eu sempre digo que a gente fica muito preocupado com quem chega e às vezes a gente deixa de avaliar profundamente a saída de alguns jogadores. Eu acho que o Wellington Paulista não marcou tanto no final do ano passado, porque teve contusão, essa coisa toda. Mas é um centroavante que deixa aí um espaço que precisa ser preenchido, né? Enquanto os outros vão chegar, terão que se adaptar à equipe, a gente tem que ver. Essa história de contratação é assim. Às vezes no papel ela é maravilhosa, mas em campo não há aquela... A gente vai ver, né, se realmente são. E o Cruzeiro anunciou hoje de manhã também a contratação do Reis, aquele jogador de 21 anos, o atacante que estava na Ponte Preta, ele teve passagens pelo Tupi, pelo América, só que aquele chamava David. Daí ele lá mudou de nome, lá ele chama Reis.
né? Então tá vindo aí também. Aí o pessoal tá perguntando, será que é esse jogador que o Zezé falava que estava faltando? Eu acho que não. Eu acho que ainda vou bater nessa tecla, que é exatamente a pergunta que o Flávio Júnior fez para o Zezé. Eu acho que o Rafael Moura ainda tem chance. O Cruzeiro está naquela história, deixa passar mais um pouquinho, vai diminuindo aí, daqui a pouco é possível. E você, Romero, o que você achou aí da confirmação das contratações? Juro que eu não... torcida do Cruzeiro. Eu realmente, a gente deu aqui na segunda-feira o Ortigosa, juro que eu não queria ter acertado, porque eu não acho que é jogador para o Cruzeiro, mas o Ortigosa... Jogador com passagem pela seleção do Paraguai. É diferente de ser um jogador da seleção paraguaia, como disse o Zezé. Jogador com passagem pela seleção brasileira, já teve lateral reserva do Atlético, que já teve isso. Ou seja, não é também tanto parâmetro assim. O Cruzeiro anunciou seu 7º reforço ou contratação com o Reis, ou David Reis, que vem da Ponte Preta. Não é nada, já é metade de um time. São jogadores que chegam e de todos eles, o único que a gente olha a princípio enxerga como uma contratação, reforço mesmo para o time, é o Leandro Guerreiro, que vem do Botafogo, deve chegar para ser titular. Vamos ver quem vai sair nesse meio campo. O resto vai chegar para compor o elenco, pode ser que dê certo, aqueles jogadores em que o Cruzeiro investe, jogadores jovens, que ultimamente não têm dado tanto retorno ao clube, tanto técnico quanto financeiro, mas um desses pode acertar. Agora, quanto à saída do Wellington Paulista, o Wellington vai fazer falta sim, porque ele é um jogador importante para o elenco do Cruzeiro. É bem interessante lembrar, por exemplo, que no campeonato em que o Cruzeiro voltou para a Libertadores em 2009, o Cruzeiro estava fora da região da Libertadores, tinha chegado à final, estava fazendo um campeonato ruim e começou uma arrancada e depois ficou entre os 4 e foi para a Libertadores do ano passado, 2008 para 2009. Não, agora eu já estou perdendo. Não, é o contrário, 2009 para 2010, ainda não estou em 2011. O Wellington Paulista assumiu a posição titular na contusão do Kleber e foi quando o Cruzeiro teve a arrancada. O último jogo. O Kleber jogou só o final, porque o Kleber teve a contusão, vinha também naquele problema todo, torcida do Palmeiras, problema no elenco do Cruzeiro. O Wellington Paulista assumiu a posição e foi quando o Cruzeiro arrancou. Foi quando o Cruzeiro arrancou rumo a Libertadores e se tivesse algumas rodadas ainda poderia brigar pelo título. O Wellington Paulista é um jogador muito útil e às vezes até subvalorizado nesse elenco do Cruzeiro. Quando ele foi supervalorizado, ele também não foi muito bem, que foi no final do ano passado. Mas é aquele jogador que faz falta a um time, é um jogador que o Cruzeiro não tem outro no seu elenco. Vai fazer falta se for embora e deve ir para o Catar, já que o Perrella falou, deve ir. E olha só, Flavinho, eu não estou dizendo que o Ortigosa não vai dar certo, não estou dizendo que o André Dias não vai dar certo, né, que o Fabrício Zagueiro e muito menos o Reis. A gente está falando de um momento inicial, quando a gente apresenta para o torcedor o Ortigosa, que foi um jogador que não foi bem no Palmeiras, quando a gente apresenta para o torcedor o André Dias, que é um jogador que vem de contusão, com um problema sério no joelho. Estou falando de um Fabrício, que no ano passado no Palmeiras tem um chute forte, mas não foi titular e também não era um jogador diferenciado ou que poderia mudar taticamente uma situação de uma equipe. A gente está falando inicialmente desses jogadores. O que eles vão render com o Cuca depende da forma tática como o Cuca vai trabalhar. Verdade, Mara. E o Zezé ontem, na coletiva dele, ele bateu muito na tecla de achar que o Cruzeiro tem um time muito bom. Um time, segundo ele, o melhor do Brasil. E ele lembrou também, o Zezé Perrella, que o Cruzeiro, nos 2 últimos anos, poderia ter sido campeão brasileiro com o time que ele tem, se não tivesse poupado jogadores para a disputa da Libertadores. Ora, se ele poupou os titulares e colocou em campo os reservas, e os reservas não cumpriram o papel deles, porque fizeram só 5 pontos em 6 jogos, segundo o Zezé, então quer dizer que o time reserva, o grupo do Cruzeiro, precisa ser qualificado. Então o que a gente diz é o seguinte: se o Cruzeiro tem um bom time, e tem mesmo, isso é verdade, ele precisa repor as peças que estão saindo deste bom time. Então ele não está repondo a altura, a lateral direita, o caso do Wellington Paulista, se ele sair, ele está contratando jogadores para o grupo e ainda assim não está fortalecendo esse grupo para uma disputa de Libertadores, para um momento ou outro, que ele precise tirar os titulares, ou que esses titulares não estejam em campo e que os reservas joguem. Então talvez seja essa a minha preocupação. Será que ele está reforçando o grupo do Cruzeiro? Não sei. Então, olha só, eu disse que o Zezé Perrella ficou bravo, ele ficou mesmo, disse que o clube não tem dívidas e está muito bem nas suas finanças. Estou entendendo. Deve fechar o ano com 2 milhões de reais de lucro, no mínimo. O Cruzeiro nunca teve atraso de pagamento.